presidente Jair Bolsonaro conversou longamente com cidadãos na saída do Palácio da Alvorada esta manhã. Bolsonaro disse: "Desde o começo, a imprensa bate em mim. Aos poucos, a verdade vem aparecendo. Vejam aqui no Correio Brasiliense. Brasil tem 125 milhões de pessoas que não sabem se vão se alimentar bem. Aí embaixo vem: famílias com renda mais baixa sofrem com alta dos alimentos. O que eu falei em março do ano passado? Aquela política de fica em casa, economia a gente vê depois. Estão vendo? Quero saber se a imprensa agora vai culpar os verdadeiros responsáveis ou vai continuar apoiando." Dei um exemplo anteontem. Conversei com o Coronel Melo Araújo, da CEAGESP. Ele falou que os produtores de tomate deixaram de produzir e estão jogando fora porque não tem mais restaurante aberto, não tem mais quitanda aberta. Quando voltar a abrir, vão ter que plantar de novo e demora. Vai ter escassez. O que acontece quando tem escassez? O preço sobe e vai ter inflação. Vão culpar quem? O presidente alertou: "Olha, o Brasil está no limite. O pessoal fala que eu devo tomar uma providência. Eu estou aguardando o povo dar uma sinalização. Porque a fome, a miséria, o desemprego está aí, só não vê quem não quer. Porque não está na rua. Eu sempre estive na rua. As últimas saídas minhas foram em várias comunidades aqui em Brasília. As pessoas que me autorizavam, eu entrava na casa, pedia para ver a geladeira. Este pessoal, amigos do Supremo Tribunal Federal. Daqui a pouco vamos ter uma crise enorme aqui. Eu vi que um ministro baixou um processo lá para me julgar por Olha, quem fechou tudo, quem está com a política na mão não sou eu. Eu não quero brigar com ninguém, mas estamos na iminência de ter um problema sério no Brasil. O que vai nascer disso tudo? Onde vamos chegar? Parece que é um barril de pólvora que está aí. Tem gente de paletó e gravata que não quer enxergar isso aí. Acha que a vida é o serviço dele em casa ou home office. Paletózinho e gravata, dinheiro na conta no final do mês, sem problema nenhum, e o povo que se exploda. Eu não estou ameaçando ninguém, mas estou achando que brevemente teremos um problema sério no Brasil. Dá tempo de mudar ainda. É só usar menos a caneta e um pouco mais o coração." O presidente também relatou que publicou um vídeo em suas redes sociais de uma vítima do MST no sul da Bahia. Bolsonaro disse: "Hoje botei um vídeo de uma senhora do sul da Bahia. Estava lá num assentamento, nós estamos ali ultimando a titularização da terra. Daí a poucos meses teve um conflito, o pessoal do MST começou a destruir casas, bater, dar pancada e nós mandamos a Força Nacional para lá. O que o ministro Fachin, do Supremo Tribunal Federal, fez? Atendendo a um pedido do governador Rui Costa, do PT, mandou a força se retirar de lá. O MST voltou para lá agora, agredindo as pessoas. Esse Fachin, esse ministro, foi o mesmo que disse que a Polícia Militar do Rio de Janeiro não poderia fazer operações em comunidades e depois proibiu também que helicópteros da polícia sobrevoassem a região. Eu não vou complementar aqui, não. Então, o que está acontecendo? Teremos um problema sério no Brasil. E hoje, pessoal, recomendo a leitura, lógico, com um olhar crítico. O escritor José Dirceu, com uma declaração sobre os erros do nosso governo. O deles foi uma maravilha. O que acontece? Ele está dando um recado para alguém, não é para mim. Eu conheço a figura desde há muito." Bolsonaro lembrou alguns eventos históricos e falou sobre alguns colegas de parlamento. Ele lembrou: "Eu cheguei na Câmara em 91, tinha acabado ali o regime militar. E lá muita gente eleita na base do lutei pela democracia. Viviam em Cuba." O presidente mencionou um livro escrito pelo ex-chefe da segurança de Fidel Castro e relatou: "Ele fala uma coisa importante, vocês vão entender o que é doutrinação. Todo mundo que esteve em Cuba foi filmado ou fotografado. O que vocês acham disso?" O presidente apontou que as pessoas filmadas dentro de seus quartos de hotel ficavam nas mãos dos caras. Bolsonaro disse: "Fica nas mãos dos caras, vai defender o regime cubano a vida toda. Vai defender a esquerdalha aqui no Brasil." O presidente também mencionou o livro escrito pelo ex-presidente do Uruguai, Pepe Mujica. Bolsonaro disse: "Tem outro livro do Pepe Mujica. Ele fala o que foi feito para que a Venezuela entrasse no Mercosul. Um avião da Força Aérea foi lá no Uruguai e trouxe um homem do Pepe Mujica para cá.
Quem escreveu foi um ex-presidente, não é uma terceira pessoa. Ela passa para esse enviado do Pepe Mujica filmes, fotografias e documentos para que o Pepe Mujica convencesse o Uruguai a aceitar a entrada da Venezuela no Mercosul. Esse enviado do Pepe Mujica estava anotando as coisas. Dilma disse: rasgue isso, essa reunião não existiu. Bolsonaro desabafou. A gente fala isso, começa a me atacar. É história. O presidente também lembrou que em 2013 o Congresso anulou a sessão de 2 de abril de 1964. Bolsonaro disse: esse pessoal apagava fotos no passado. O Congresso brasileiro apagou fatos. Por que o medo da verdade? O presidente lamentou. Era mais fácil se acomodar, né? Eu respondi a mais de 20 processos de cassação. Igual agora com essa CPI contra a Covid. Alguma notícia de desvio da minha parte? O presidente apontou os autores do pedido da CPI e disse: é palanque político. O presidente prosseguiu: eu não iria interferir. Mas o tal do Cajuru aí, ele mais um de seu partido foi ao STF e o Barroso decidiu isso. Fiquei chateado. Por que investigar possíveis omissões e não quem desviou dinheiro na ponta da linha? Bolsonaro lembrou que a proposta de achatar a curva era do início da pandemia para a preparação de hospitais e apontou: estamos há 1 ano achatando a curva aí. O presidente descreveu a situação dos informais que estão sem renda e mostrou como seu governo lidou com o problema. Implementamos o maior projeto social do mundo. O presidente acrescentou: mandamos recursos, fizeram hospitais de campanha maravilhosos. Em um dos hospitais do Rio de Janeiro, para jardinagem, foram 25 milhões de reais. Não são todos, foi a minoria, mas fizeram a festa. Tem mais de 100 operações da Polícia Federal em cima desse pessoal. O presidente lembrou que reagiu à decisão do ministro Barroso, questionando por que ele não determina que o Senado investigue seus colegas de Supremo, e que, em seguida, o senador Cajuru telefonou. O presidente lamentou. Daí, cria-se esse clima de animosidade. É uma interferência, sim, desse ministro para cima do Senado para me atingir. Agora, repito, a temperatura está subindo, a população em uma situação cada vez mais complicada. O presidente apontou excessos de governadores e prefeitos, mencionando comércios fechados, restrições de direitos, até mesmo confisco de bens. E afirmou: deram poderes a prefeitos mais amplos do que eu poderia, junto com o parlamento, decretar, que é o estado de sítio. O artigo 5º da Constituição deixou de existir para alguns governadores, alguns prefeitos. E isso não é viver numa democracia, numa situação de tranquilidade. Vai sobrar daqui a pouco consequências desses atos arbitrários que alguns estão tomando por aí. Falar isso não é ofender, é mostrar a realidade. O presidente acrescentou: alguns querem que eu tome uma providência já. O pessoal tem que tomar consciência do que está acontecendo. Ao concluir, o presidente disse: só digo uma coisa, eu faço o que o povo quiser que eu faça. Fui numa igreja evangélica, tinha umas 20 pessoas, fiquei meia hora no culto. O pessoal surpreendeu comigo, obviamente, mas eu fui lá como um simples mortal, como qualquer um de nós. Ouvi um pouco e me deram a palavra por 5 minutos. O que mais me surpreendeu, eu entrei numa casa onde tinha umas 20 venezuelanas, média 14, 18 anos, deve ter assistido aqui, né? Sim. Acho que a CNN botou o sinal da gente ao vivo ali. Sim, senhor. Ali, só naquela comunidade tem mais de 1.000 venezuelanos ali, sobrevivendo, vamos assim dizer. Gente sem documento ainda, a gente vai fazer contato via Ministério da Justiça, a gente pode ajudá-los. Emprego não tem como arranjar para eles. Assim como vi muita gente que perdeu aí o seu sustento. A situação é triste, é desalentadora. Essa política de lockdown não deu certo em lugar nenhum no mundo. E a única coisa que ela proporciona, aí estou de acordo com a OMS, é transformando os pobres em mais pobres. E todo mundo está perdendo, até vocês da imprensa tiveram o salário reduzido aqui, todo mundo está perdendo. Não vai ser fácil a retomada. Eu apelo mais uma vez a governadores, essa política não deu certo.
De vez em quando eu fico pensando qual o objetivo dela. Não é aquilo que a gente acha que deveria ser. O fica em casa não elimina o vírus. Chapecó, time Chapecó, prefeito João Rodrigues. Os hospitais ali locais estão cheios, a gente sabe disso. Mas metade é gente de outros municípios. E agora, o que ele fez num centro de convenção com mais leitos, estão todos vazios. Então aquela história da achatar a curva lá atrás, o prefeito de Chapecó assumiu esse ano e já fez isso aí. É um exemplo para todo o Brasil. Que temos que passar o vírus. Só ficar em casa não vai solucionar. O desemprego, a desesperança, a fome que vem junto, cada vez está crescendo mais. A gente pede a Deus para que não tenhamos problemas sociais graves no Brasil. Presidente, o senhor está participando daquele conselho junto com o presidente Pacheco e Arthur Lira, que eles fazem essa... Continua reunindo, tá, de 15 em 15 dias, talvez tenha uma reunião essa semana, ou a qualquer momento. Ali não tem a forma milagrosa de resolver o problema. Quem faz que foi acertado, quem faz o contato com os governadores é o presidente do Senado. Isso. Ele faz esse contato com os governadores, tá? Mas okay? o senhor não deu alguma sugestão aos governadores? O que aconteceu ali, quem trata com os governadores é o Pacheco. Não tem mais conversa sobre isso aí. Converse com ele sobre isso aí. O senhor acha, presidente, que consegue, com seus aliados no Senado, reverter essa história da CPI? Primeira coisa, eu vi manchete dos jornais ontem, né? CPI da Covid, é isso mesmo? Isso. A manchete é mentirosa. É CPI para apurar omissões do presidente Jair Bolsonaro. Isso que está lá na emenda. E a CPI, toda a CPI tem que ter um objeto definido. Não pode, por exemplo, por essa CPI que está lá, você investigar prefeitos e governadores, onde alguns desviaram recursos. Eu mandei o recurso para lá, eu sou o responsável. Então uma CPI feita pela esquerda para perseguir, para tumultuar. Essa esquerda que nunca fez nada no Brasil, a não ser trazer o atraso para nós. Presidente, então o que acontece? Eu não conheço alguns no Senado, alguns senadores, conversei com alguns. A ideia é investigar todo mundo, sem problema nenhum. Agora, o senhor está de acordo? Eu não tenho que estar de acordo, tem que estar de acordo, quem decide é o Senado. Agora, como está no momento, ela proposta, aí complica. Parece que o Cajuru, que foi um dos dois senadores que questionou o Supremo para instalá-la, né? Parece que ele entrou com requerimento para que impeachment seja colocado para frente também de ministro Supremo dentro do Senado Federal. Então, está lá com o Senado essa questão. Tenho pouca influência, conheço alguns, converso. E quer fazer justiça? Quem é que sumiu com o dinheiro? Foi eu? Eu mandei dinheiro para todo mundo. Qual era o objetivo do dinheiro? Não é preparar a rede hospitalar? Quantos estados, quantos municípios prepararam? Não sei quantos. Presidente, para entender, quando o senhor fala investigar todo mundo, o senhor está se referindo a governadores e... Todo mundo. Também? Se é para fazer CPI, é para ver para onde for. Por exemplo, eu vi ontem uma matéria, não sei qual a imprensa que foi, que o Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte levantou que 900 milhões de reais, que foi do ano passado do governo federal para aquele estado, foi para pagar folha de servidores. Se é legal ou não é, no meu entender, parece que não é para combater o Covid. Não foi usado esse dinheiro para combater o Covid, só isso. O senhor apoia essa iniciativa do senador Carlos Viana de investigar o ministro? Não vou dar minha opinião sobre isso aí, é só o Senado que decide. Presidente, conheço o Viana, gosto dele. Agora, a lei nasceu para todos. Ok? Interferência, lamentavelmente, existe ainda por parte do Supremo Tribunal Federal. Teve no meu governo muito, agora teve uma no Senado. No meu entender, não é para... Isso é interna corpus, é coisa feijão com arroz lá do Senado. Não tem que estar se metendo em tudo. Já deram poderes a governadores e prefeitos fazer polícia de lockdown, confinamento. Deram poderes mais do que eu tenho, que eu teria, né? Num estado de sítio.